Olá pessoal, graça e paz a todos. Quando tudo voltar ao normal. Essa é uma frase que tem sido muito dita nos últimos meses. Eu creio que todos nós, pelo menos a maioria de nós, em algum momento dissemos essa frase. Quando tudo voltar ao normal. A nossa vida de uma hora para outra foi mudada. Toda a correria, todo o estresse do dia a dia foi brecado. E então nós ficamos às vezes meio perdidos com essa nova situação que estamos vivendo. E em algum momento nós dissemos, quando tudo voltar ao normal. Mas será que tudo realmente na nossa vida estava normal? Será que em algumas áreas não estava anormal? Eu quero tomar como base a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Será que a nossa vida com Deus estava normal? Estava tudo normal? Quanto tempo dedicávamos a Deus, à oração, ao jejum, à meditação da palavra de Deus? Será que nessa área a nossa vida estava realmente normal? Meditando sobre isso, eu percebi que a minha vida não estava normal nesse sentido. Esses dias, pensando sobre isso, eu percebi que a minha vida não pode voltar ao normal nesse sentido. Eu percebi que eu preciso orar mais, jejuar mais, meditar mais na palavra de Deus, viver mais o Evangelho, ajudando aos outros, ajudando os necessitados. Sim, porque isso é Evangelho. Isso é ter vida com Deus. Então eu pensei, a minha vida não pode voltar ao normal quando tudo isso acabar. Pelo menos não na área espiritual. Eu preciso melhorar. Nós queremos que a nossa vida volte ao normal pensando em poder passear, trabalhar, visitar os amigos, fazer várias coisas. Mas será que pensamos que a nossa vida não pode voltar ao normal na área espiritual? Porque na verdade não estávamos tendo uma vida normal nessa área espiritual. A nossa vida estava anormal. O nosso tempo para Deus era muito pouco, se é que tirávamos tempo para Deus. Assim como eu tenho refletido esses dias, eu te convido a refletir sobre isso. Será que a sua vida com Deus estava normal antes de toda essa fase ruim começar? Medite, talvez a sua vida nessa área espiritual não possa voltar ao normal, porque ela não estava normal. Te convido a meditar. Uma vez Jesus disse sim, os discípulos chegaram a ele e falaram assim, Rabi, mestre, come. Ele disse assim, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava deixando bem claro aqui que o principal não era comer, não era nada relacionado a essa vida. É importante comer, se alimentar? Obviamente que é. Mas ele estava dizendo que o principal não era isso. Uma certa vez os discípulos estavam preocupados, angustiados quanto ao que eles haviam de comer, de beber ou de vestir. E ele disse, por que vocês estão preocupados com isso? Quanto ao que haver de comer, beber ou vestir? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz todas estas coisas, as coisas básicas da vida, comer, beber e vestir. Deus nos acrescenta quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E ele pode também nos acrescentar algo mais, se assim for de sua vontade. Então Jesus disse a seus discípulos, aquietem-se, não se angustiem. Não se angustiem quanto a essas coisas pequenas. Vosso Pai Celestial cuida de vocês. O meu pastor Antônio Dutra, pastor Toninho, da comunidade Alcance de Goianésia, em uma de suas pregações um dia, ele falou sobre isso aqui. Quando Jesus falou, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou realizar a sua obra. Ele disse que, quando Jesus disse isso aqui, ele não estava dizendo que não é importante comer. Ele estava equiparando, igualando, para mostrar que, como é muito importante comer, se alimentar, é tão importante quanto isso também fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu te convido a refletir sobre isso. Reflita, será que a sua vida nessa área espiritual estava realmente normal? Quanto tempo você estava dedicando para Deus, para a meditação da palavra de Deus, para as coisas de Deus, para o reino de Deus? Medite. Se você chegar à conclusão de que não estava normal, eu te convido a orar e a pedir a Deus que quando tudo isso acabar,
a sua vida não volte ao normal nessa área. Ela volte mudada, ela volte de outra forma, que aí sim você vai poder considerar normal. Como eu disse, eu tenho refletido sobre isso e eu percebi que a minha vida não pode voltar ao normal nessa área. Eu preciso melhorar. E creio que todos nós precisamos. Eu te convido a refletir sobre isso. Busque de Deus a direção para a sua vida, para quando tudo isso acabar. Reflita. Coloque no coração. Qual o intento do seu coração para quando tudo isso acabar? É simplesmente voltar aos seus afazeres, à correria da sua vida, passear, se divertir, trabalhar, mas e Deus? Qual tempo você vai dedicar para Deus? Medite sobre isso. Amém? Um abraço a todos, fiquem com Deus.